Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho, você está aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, canal que é uma verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. Pessoal, hoje vai ser uma resenha, de um perfume que não tinha por que eu me alongar tanto para trazer a resenha do mesmo. Basicamente o que eu precisava conhecer desse carinha era a performance. Então, antes de mais nada, queria pedir a vocês para que se inscrevam no canal, curta, comentem e compartilhem o vídeo e, claro, nos ajudem a espalhar nossa palavra e todo e qualquer produto indicado aqui nos vídeos, principalmente que diga respeito à perfumaria contratipo, ou fabricação de perfumes, eu peço para que vocês comprem pela nossa vitrine de afiliados da Shopee, que vai estar indicada aqui na descrição dos vídeos. Eu sempre estou procurando deixar indicado o link direto para a compra do perfume e aí também o link da nossa vitrine, porque na vitrine tem várias coisas, pessoal, tanto de perfumaria como até mesmo de variedades. Basicamente, tudo que eu compro na Shopee e que tem qualidade, eu coloco lá na vitrine como uma forma de ajudar vocês também, porque às vezes a gente está pensando em comprar uma coisa que não necessariamente é perfume, mas não sabe se aquele produto vai ter ou não qualidade. Então, eu deixo lá indicado, para vocês na nossa vitrine de afiliados, porque passou, pelo meu crivo, independente de ser item de perfumaria ou não. Mas, pessoal, esse certamente será o nosso último vídeo antes da viagem que eu vou fazer de final de ano, porque eu certamente já viajo no final de semana. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, e amanhã eu já não vou ter tempo de gravar porque meu filho já vai estar de férias. Então, realmente esse vai ser, acredito que nosso último vídeo antes da viagem. Mas eu vou tentar gravar alguns conteúdos, nem que seja short, lá da viagem, principalmente se eu vier comprar algum perfume ou algo nesse sentido. Mas sem mais delongas, eu queria conversar com vocês. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma necessaire, uma frasqueira, como queiram, só de perfumes para doação. Está cheio até a boca, pessoal. Para vocês não dizerem que é mentira, eu vou abrir aqui, e mostrar a vocês. Eu acho que tirando um perfume, pronto, tirando esse carinha aqui, que eu coloquei só para fazer volume, e é o contratipo do Greenley, isso aqui não é para doação. Todos os outros perfumes aqui, ó, são presentes, pessoal. É porque não vai dar para mostrar a vocês. Inclusive, ó, como vocês podem ver aqui, meninas, os primeiros são os femininos e o perfume que nós iremos conversar hoje. Caso vocês queiram que eu traga análise, desses perfumes femininos, aqui ó, o Si, aqui também o La Vie Belle, caso vocês queiram que eu converse sobre essa parte de perfumaria feminina, minha esposa inclusive ficou com o Si Passione, vocês deixam aí nos comentários, que aí eu posso preparar vídeos do quadro Quarta Delas, mas eu preciso que haja um engajamento, inclusive uma maior inscrição do público feminino aqui, para que eu me sinta compelido a produzir conteúdo para vocês, viu, meninas? Então deixa aí nas inscrições caso vocês queiram, porque aí eu posso inclusive comprar esse perfume, minha esposa usará sem nenhum problema. Todos esses perfumes aqui femininos, que eu comprei, ela gosta, então não teria problemas em ela usar, e eu poderia conversar com vocês, sobre essas miniaturas também, femininas, os famosos perfumes contratipos chineses femininos. Mas eu preciso de fato, para poder fazer isso, eu preciso que haja uma contraprestação da parte de vocês, que vem justamente do engajamento, de vocês pedirem isso, de vocês inscreverem-se no canal, e claro, deixarem aí qual perfume, vocês têm curiosidade de conhecer. Já adianto que minha esposa ficou com o Si Passione, então ele já poderia ser o primeiro. Mas eu preciso do engajamento de vocês e hoje, resenha completa de Invincible, vamos focar, rapazinho, Invincible Aqua. Pois é, pessoal. E como eu ia dizendo a vocês, eu não achei ele parecido com a versão de 2016. Graças a Deus. Isso eu já tinha deixado muito claro lá na resenha dele, de primeiras impressões. Usei esse cara mais ou menos umas 3, 4 vezes apenas para pegar as nuances, de fixação, projeção, de performance. Por quê? Porque ele é um perfume que é de fácil compreensão. Qualquer pessoa que conhece Invictus, vai associar na hora Invincible Aqua a ele, e ele de fato, pelo menos ao meu olfato, ele é uma espécie de Invictus melhorado. Razão pela qual
eu acredito que ele de fato seja a versão de Invictus Aqua de 2024. Primeiro porque eu não senti o Calone com tanta pujança nesse carro. Pelo contrário, o que eu mais sinto aqui nessa versão de Invictus é justamente aquela nuance ambarada e um tanto quanto achicletada presente no Invictus original, só que lá no Invictus original ele é adornado por uma nota de louro que eu confesso a vocês que me causa, né? Eu acho que foi porque eu usei demais, né? Na época dele, na época que ele foi o frisson, né? O hype, eu usei muito. E é de modo que hoje em dia aquela nota de louro presente no Invictus, ela até me dá dor de cabeça. E esse carinha aqui, ele é o Invictus sem aquela nota de louro. Ou seja, ele é a parte mais adocicada, ele é a parte mais interessante, né? Que naquela época eu achava de Invictus, né? Justamente a nuance que tem uma certa conotação cítrica, né? Uma certa toranja, a gente sente aqui, uma certa nota de tangerina, claro que não é claro e evidente, não é cristalina essa nota, não é aquela coisa que você, botei o nariz e tô sentindo a nota de toranja, não é assim, né, meu povo? Também estamos falando de um perfume que até mesmo o seu original é sintético, então quem dirá, né, uma miniatura que me custou R$ 20, mas que infelizmente, meu povo, eu não encontrei a miniatura dessa joia lá na Shopee, né? Eu tenho indicado a vocês a compra do Invictus, né, tradicional, no tamanho de 100 ml, que é vendido lá na Moda HIS, que é inclusive onde tem a maioria dessas miniaturas, mas também na Jolie, né, tem muita miniatura. Só que infelizmente eu não encontrei do Invincible Aqua e nem achei, né, a miniatura do Invictus tradicional. Então eu estou recomendando a vocês o Invictus tradicional aí, né, para que caso vocês queiram conhecer algo na vibe, né, tem aí o próprio Invictus. E se esse cara é agradável, eu imagino um Invictus tradicional, porque querendo ou não, apesar de eu ter algumas questões com Invictus, eu reconheço que na época que ele foi lançado, ele ditou moda, assim como o próprio One Million. Tanto é assim que ele tem fãs incondicionais até hoje. Todavia, é como eu disse a vocês, eu acho que eu usei demais. E hoje aquela faceta do louro, somada às notas oceânicas, ela me causa uma certa... usar a palavra repulsa é difícil, né? Porque não chega a ser isso. Eu consigo usar Invictus se eu quiser. Mas não é aquele meu perfume que é preferido, sabe? Não é aquele perfume que eu coloco, né, em um pedestal. Tanto é assim, né, que eu não tenho mais Invictus na coleção, né? E realmente não pretendo tê-lo, a não ser que seja em uma apresentação assim, apenas para usar, né, como uma referência, ou mesmo para dizer, né, que temos um perfume ditador de tendência, né? Todavia, aqui em Invictus Aqua, né, ou melhor dizendo, em Invincible Aqua, eu encontrei uma versão de Invictus muito, muito, muito interessante, pessoal. Cara, ele é um perfume, como eu estava dizendo a vocês, né, que tem uma toranja evidente, não é aquela toranja mais natural do mundo, mas é uma toranja evidente, somada já a notas ambaradas, né, que eu deixo a todo instante achicletado, adocicado. Mas não é aquele doçor excessivo, não é aquela coisa assim que te impede, por exemplo, de usar durante o dia, não. Dá para usar. Até porque a nota aquática presente nesse cara, ela tá aqui. Só que ela não tá aqui para dar aquele aspecto de sal, né? Aquele aspecto marinho, né? Como acontece, por exemplo, com o Aqua de Jó, com o próprio L'Odyssée de CMA, que em dados momentos tem uma nuance salgada, né? Aqui, de fato, as notas aquáticas elas servem para adornar essa toranja somada a esse âmbar. É como se fosse uma espécie de chiclete aquático, vamos dizer assim, né? E a todo instante é isso que você sente nesse perfume. Ele não é um perfume pesado, né? Mas também não é um perfume tão leve assim, como era, por exemplo, o Invictus lá de 2016. O Invictus Aqua de 2016, ele era um perfume mais salgado, ele era um perfume mais marinho. Tanto é que o Calone naquele cara gritava, pessoal, a ponto de eu não conseguir usá-lo. E olha que eu não sou um cara sensível a essa nota de Calone, mas eu não consegui usar o Invictus Aqua de 2016 nem para teste. Inclusive, eu costumo dizer a vocês que aqui em Invincible Aqua, eu acho que eu já mencionei isso num vídeo anterior, nós temos uma excelente alternativa de contratipo do Zara CU. A Zara, de uns tempos para cá, subiu muito o preço dos produtos dela, né? De modo que alguns realmente não valem mais a pena. Por exemplo, eu não pagaria, né,
180, R$ 200 em um Zara CU. Eu prefiro comprar, inclusive, o Invictus original, se é para fazer isso. Mas aqui, em Invincible Aqua, né, nessa miniaturazinha, nesse contratipo chinês, nós temos uma excelente alternativa à Zara CU. Então, se você é um cara, né, que gosta do Zara CU, que inclusive prefere o Zara CU, por exemplo, ao Invictus, aconteceu comigo, né, inclusive essa predileção, né, do Zara CU em detrimento ao Invictus, na época que eu tinha, né, o contratipo dele, justamente porque lá no Zara CU essa nota de louro não aparece tanto, assim como acontece aqui, né, no Invictus Aqua eu esqueci de dizer a vocês, né, mas é de Luca Perfume, tá vendo, né, pessoal? E como vocês sabem, esse é um contratipo chinês, na verdade, um contratipo americano, né? O perfume é feito nos Estados Unidos, né? Porém, a ideia dele é dos Estados Unidos, mas o perfume é feito, produzido na China, e o óleo essencial é do Reino Unido. Isso vocês já estão cansados de saber, porque desde o vídeo de unboxing que a gente conversa sobre essa questão. O que eu venho dizer a vocês é que esse carinha, ele está, para mim, como se fosse um contratipo do Zara CU. Justamente por quê? Porque ele é um perfume quase que 100% amarado, né, com essa nota oceânica, que confere a ele apenas uma nuance aquosa, uma nuance de fato aquática, mas não salina, não marinha, né? E somado a essa toranja, que aqui nesse cara, né, é uma nota que você sente aquele citrino, né? E sabe que não se trata de um limão, porque é algo um pouco mais adocicado, né, vamos dizer assim. Então, realmente é um perfume de fácil compreensão, tem apenas 3 notas, né? Notas toranja, notas oceânicas e madeira de âmbar. E o âmbar grita nesse cara o tempo todo, tanto que ele é sempre muito achicletado. E eu fico surpreso, pessoal, como perfumes com essa vibe ainda agradam hoje em dia, né? Apesar de não ser um perfume que conversa mais tanto assim com a minha personalidade, é um fato incontestável que ele chama atenção. Ele não é um perfume com grande performance, já adianto isso, no sentido de não ter uma fixação das mais longevas. Mas isso não acontece nem mesmo com o Invictus Aqua. Então, né, a gente também tem que dar a César o que é de César. O que a gente sabe por aí, né, e eu não tive a oportunidade de experimentar Invictus Aqua de 2024 ainda, né, mas o que eu vi por aí é que Invictus Aqua é um perfume de mais ou menos 6 horas, sendo um perfume moderado. Esse cara é de fato um perfume moderado também, porém na sua primeira hora, 45 minutos, né, ele até tem uma projeção que pode ser alta, principalmente se você der mais do que 7, 8 borrifadas dele, né, ele tem uma projeção que pode, né, ser até relativamente alta. Por quê? Porque ele é um perfume adocicado, né, ele é um perfume que deve ter ali uns 6 a 7 numa escala de dulçor, né. Então, se você capricha nas borrifadas, ele tende a chamar muito mais atenção, né, nas suas primeiras horas de uso. E tendo uma projeção, né, que obviamente, a depender das borrifadas, ela vai tornar-se de moderada a alta, né. E dessa forma, né, ele projeta por mais ou menos 45 minutos a 1 hora, tudo dependendo da quantidade de borrifadas. Mas é aquela projeção, né, que se afasta um pouquinho de você, né, fica a 1,5 m, podendo chegar até a 2 metros de distância, dependendo da quantidade de borrifadas que você der, entre, né, meia hora e 1 hora. Depois ele fica realmente um perfume mais intimista, um pouco mais rente à pele, né? E dessa forma ele perdura por cerca de 4 a 5 horas. Né? Pelo menos foi isso que eu pude observar nos testes. Teve dia que fixou um pouco mais, foi para 6, 7. Teve dias que fixou um pouco menos, ficou na base de 4. Né? Mas eu calculo uma média, né, entre 4 e 5 horas, né, de fixação. Por um perfume que custou, volto a dizer, R$ 20, cujo original o pessoal fala em performance girando em torno de 5 a 6 horas. Então, né, temos de fato uma excelente alternativa, a Invictus Aqua, né, na sua edição mais moderna. Pelo menos eu entendo que este seja a edição mais moderna, justamente porque falta a ele o Cologne e as notas salgadas que eram presentes lá no Invictus de 2016 que eu conheci. Né? Então, meu povo, esse é um perfume que cabe em qualquer situação, que comporta inclusive qualquer tipo de vestimenta, porque Invictus, em que pese eu não enxergue tanto como um perfume para se usar com terno e gravata, justamente porque ele é muito amarado, muito achicletado, tem até uma certa nuance baladeira, por assim dizer, apesar da performance, né, não corresponder a essa expectativa. Mas a gente sabe que quem usa Invictus usa em qualquer coisa, usa como assinatura realmente. Então, se você é um jovem,
né, que está buscando um perfume de alta agradabilidade, que é o que eu ia comentar com vocês, você talvez encontre isso aqui, né, em Invincible Aqua de Luca Perfume. Um perfume, por exemplo, para você usar para ir para a escola, para ir para a faculdade, né? É um perfume assim certo para o público com menos de 30 anos, né? Perfume de alta agradabilidade, porque eu percebi isso quando, por exemplo, eu usei ele na academia, né? Eu achei que ele ia afugentar, porque ele é meio doce e tal, mas como a academia tem uma temperatura controlada, muito ar-condicionado, né? Ele se comportou muito bem, né? E eu notava que quando eu passava pelas pessoas, as pessoas olhavam, e não era aquele olhar de repulsa, não era aquele olhar que a gente sabe, eita, tá incomodando, não, pelo contrário, as pessoas olhavam, davam aquele sorrisinho de canto de boca, como que diz, eita, cheiro bom, né? A gente percebe, por mais que a pessoa não chegue para elogiar, né? Dá para perceber quando o perfume tá agradando, como também nós percebemos quando não está, né? E esse é um típico perfume assim, né? Eu tô numa academia nova, por isso talvez, né, o pessoal não tenha se sentido confortável para chegar para mim e dizer, eita, cara, tá cheiroso, né? Porque na outra academia eu conheci mais gente, nessa eu entrei há pouco mais de 2 meses, então não conheço quase ninguém. Mas a gente via pelos olhares, né, que era um perfume de alta agradabilidade, como costuma ser, né, qualquer perfume da linha Invictus, né? De fato, são perfumes de fato feitos para serem vendidos, são perfumes comerciais, são perfumes feitos para agradar, né? Por isso, né, tem tantos fãs. E esse aqui é um grande acerto, mas eu volto a dizer, para mim, esse cara é uma releitura de Zara CU. Então, se você está buscando uma alternativa ao Zara CU, deixando até o Invictus de lado, você vai achar aqui em Invincible Aqua. Excelente perfume, a meu ver, ótima performance, principalmente que custa R$ 20, né? 30 ml, frasco belíssimo, uma apresentação muito linda, principalmente pelo custo, e, claro, né, uma barganha, né, meu povo? Aqui, de fato, é um perfume que diz a que veio em relação ao objetivo principal do canal, que é trazer um perfume de baixo custo, porque estamos falando de um perfume que custa incríveis R$ 20. Então, meu povo, né, não tem como exigir mais do que esse cara oferece. E também, né, o que nós temos que observar é justamente o excelente grau, né, da relação custo-benefício presente aqui em Invincible Aqua. Se acharem, recomendo a compra, principalmente se você conhece Zara CU, né? E se não acharem, Invincible Aqua vai estar indicado aí, né? Até que eu ache na Shopee, né, o Invictus tradicional da loja Moda HIS. Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje, resenha completa de Invincible Aqua. Pra mim, como eu ia dizendo, vestimenta, tem gente que veste com tudo. Eu, no máximo, esse cara vai com a camisa polo. E de preferência se você tiver de bermuda, né? Porque pra mim era um perfume bem descontraído, bem extrovertido, né? Tanto é que é um perfume jovem. Agora, se você é jovem, você pode usar esse cara 24 horas do teu dia, né? 7 dias por semana. Realmente não indico usar debaixo do sol quente. Mas se geralmente hoje em dia as escolas, né, e faculdades têm ar-condicionado, então até mesmo na sua rotina diária você vai conseguir usar Invincible Aqua da Luca Perfume. Mais uma barganha aqui do canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Me chamo Ivo de Carvalho, me despeço de vocês e acho que até o ano que vem. Acho que vídeos novos, né? Não sei se vai acontecer antes, mas enfim, se acontecer, vocês vão ficar sabendo. Tchau, tchau.